Você está tossindo, está perdendo apetite, está há vários dias, talvez, com tosse sem conseguir resolver? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre tosse na visão da medicina chinesa. Meu nome é Gustavo Lima, sou diretor da clínica Cura Acupuntura, uma clínica comprometida com a sua saúde integral e bem-estar. E nesse vídeo eu vou abordar sobre a tosse em relação aos órgãos, que é uma das categorias de diagnóstico da tosse, na visão da medicina chinesa, para te ajudar a ter uma visão diferente dessa doença e poder talvez ter algum recurso a mais para cuidar de você mesmo. No final do vídeo, para te ajudar, caso você não seja especialista em acupuntura, ainda vou passar 2 pontos que podem ser úteis para você e algumas dicas para te ajudar a resolver sua tosse. E se você for especialista de acupuntura, esse é um dos materiais que a gente faz para te ajudar a se aprofundar e poder ajudar mais pessoas, né? Porque um dos sonhos que a Clínica Cura Acupuntura tem é de ajudar cada vez mais pessoas para a gente fazer um mundo melhor e mais saudável. E tosse, né, é um assunto super atual, a gente está no meio da pandemia do coronavírus e muitas pessoas estão com esse tipo de doença, doenças gripais, doenças de tosse, muitas estão com medo. Então é um assunto muito importante da gente abordar para evitar algumas misturas, algumas confusões e também permitir que as pessoas se cuidem, tá? Quanto maior for a nossa saúde, quanto maior for a nossa resistência, menores são as chances da gente adoecer. Não só do coronavírus, como de qualquer doença. E essa resistência imune é uma das bandeiras que a gente está levantando para conseguir te ajudar a passar por esse desafio da pandemia ou qualquer desafio que você está passando. Então, passando de saúde, né? Não é qualquer desafio não. Mas quando a gente pensa em saúde integral, que é o que a gente faz muito na clínica, sim, é para qualquer desafio de saúde. Mas vamos lá, vamos falar um pouco melhor sobre o que é a tosse na visão da medicina chinesa, como é que você pode entender essa patologia e como você pode sair dela. A primeira coisa que eu quero falar é que a tosse, na visão da medicina chinesa, é uma doença por si só. E isso é muito diferente da visão da medicina ocidental. Na medicina ocidental, a tosse costuma ser um sintoma, como se fosse algo relacionado a outra patologia. Na medicina chinesa, ela pode funcionar por si mesma. Então isso já muda o nosso tratamento. A gente pode trabalhar a tosse como sendo uma doença autônoma. E às vezes a pessoa está tomando remédio há muito tempo, para, sei lá, bronquites, pneumonias e outras ites, sei lá o quê. Só que não resolve, porque a tosse já virou um quadro por si só. Não é mais um problema específico do pulmão, ou sei lá, daquele vírus, daquela bactéria. Quando acontece isso, no final do vídeo eu vou dar uma dica especial para isso, mas quando acontece isso, o acupunturista costuma ter mais ação, porque ele entende quais são as relações profundas que estão sustentando aquela doença. Então, aí um pouquinho disso que a gente vai falar agora. O caractere chinês, o nome chinês para tosse é que-sou, né, que já é um tipo de diferenciação. É que como se fosse aquela tosse mais seca, que normalmente já denota uma questão do pulmão, e sou quer dizer tosse com catarro, que já vai fazer a gente pensar no baço e no pâncreas. A gente pode diagnosticar a tosse, fazer um pré-diagnóstico dela. Existem técnicas mais avançadas de diagnóstico que estão até no meu livro, tá? Mas, de forma geral, a gente pode diagnosticar a tosse seguindo o sistema dos 5 órgãos. O primeiro órgão, claro, a gente vai pensar no pulmão. E a característica do pulmão é aquela tosse seca, aquela tosse, digamos assim, com falta de ar, e que ela tende a evoluir, num cenário muito grave, para aquela tosse com escarro de sangue, tá? É uma tosse mais seca e mais plena dessa caixa torácica, mas evolui pelo excesso com sangue. Pode ser pouquinho sangue, porque só lesionou as cordas vocais, a garganta, e pode ser um processo mais sério, muito mais sério, daquele sangue profundo, né, que a gente vê até em filmes lá da época da tuberculose, né, que a pessoa tossia e aquele lenço que os cavalheiros carregavam e com sangue, aquela coisa bem dramática. Isso é o pior cenário, né? Então já até é bom associar essa imagem da tuberculose e do pulmão, né? O segundo tipo de tosse que a gente pode falar é do coração. A tosse do coração é uma tosse que costuma afetar mais a garganta, tá? É engraçado que a gente pensa muito no problema de garganta com pulmão, e tá certo? Tá, porque o mediano do pulmão tem uma ligação. Mas o coração também tem. Então é aquela tosse que às vezes tem de coisas não ditas no aspecto emocional, aquela tosse com um pouco de que a garganta fecha, mas não tem muco. Esse seria o principal sinal do coração. O segundo órgão que a gente pode falar é do fígado.
E o fígado, a principal característica dele é aquela tosse que dá dor nos hipocôndrios, no final das costelas, né? Aquela tosse mais que atrapalha essa região do meio do corpo. Uma observação importante. Quando a gente vai tossendo muito, o próprio diafragma dói, aquele músculo, tá? O músculo, na visão da medicina chinesa, tem muito a ver com o fígado. Olha que ligação legal. Então não é uma coisa assim totalmente fora da visão ocidental. A gente começa a perceber que as medicinas vão se encaixando. Depois disso a gente pode pensar na tosse dos rins, né? Quando a tosse como doença afeta o sistema dos rins, a pessoa costuma queixar de dor nas costas. E por que eu estou falando dos órgãos para você que é leigo, tá? Só uma dica, só interrompendo o vídeo aí para quem é especialista. Você já pode pensar nos pontos de acupuntura dos órgãos, tá? Então você pode pegar o ponto do rim, o R3, o ponto do fígado, o F3, pontos fontes, que são pontos que vão te ajudar a equilibrar os órgãos, tá? Tem vídeos de quase todos esses pontos, ou todos esses, no canal. O último órgão que eu não falei é o baço e o pâncreas, né? Quando a tosse chega no órgão baço e pâncreas, normalmente ela vai ter catarro. Vai ser aquela tosse que a pessoa perde o apetite, perde a fome e costuma ter muco, porque o baço e o pâncreas equilibram esses mucos orgânicos. Para quem não é especialista em acupuntura, está estranhando, né? Eu falei de 5 órgãos, mas e o intestino, né? E a vesícula, e os outros órgãos que a gente costuma falar tanto, o estômago, né? Eles são, na verdade, na medicina chinesa, eles não são chamados de órgãos, são chamados de vísceras, porque eles têm uma comunicação com essa parte exterior. Não é um bom conceito isso não, mas vamos pensar assim, só para facilitar. As vísceras na medicina chinesa, elas vão sofrer com a tosse quando a tosse agrava. E isso é uma coisa muito séria. Por exemplo, quando a pessoa está com a tosse muito profunda, muito longa, uma tosse que afeta os rins, ela vai ter o quê? Incontinência urinária, vai ter aquele gotejamento. Aquela pessoa que tosse tanto que chega a fazer xixi. E acontece, especialmente com pessoas idosas, que são pessoas que têm já uma deficiência da energia do rim. Quando a pessoa tosse muito e é vinculada do pulmão, por exemplo, e tem um agravamento, vai afetar a víscera relacionada ao pulmão, que é o intestino grosso. Então, nesse caso, a pessoa vai, talvez, evacuar quando tossir. É uma coisa muito séria, acontece. No nosso caso, a gente vê mais em ambiente hospitalar, mas pode acontecer. Se a pessoa, por exemplo, está com um agravamento do fígado, ela pode vomitar bile. Se está com um agravamento do estômago, do baço e do pâncreas, vai afetar o estômago, que é o acoplado dele. O irmãozinho, né? O acoplado do baço e do pâncreas ao estômago, quando a pessoa tosse, pode vomitar. Então são casos mais sérios, tá? Eu não vou entrar muito nisso aqui porque são coisas que a gente vai ver em casos muito graves e normalmente se você está com isso, por favor, já era para você ter procurado um especialista, procura agora. Nem espera, já termina esse vídeo, já procura algum especialista, fala com a gente, tem os nossos contatos aqui embaixo, você vai precisar de ajuda porque já é um agravamento da doença tosse, qualquer sinal desses. Mesmo os mais leves, tá? Um adoecimento muito grave. E o que mais, né? O que mais que eu posso te passar como especialista? A tosse, quando ela vira uma doença por si só, que nem eu falei no início do vídeo, ela faz um círculo vicioso. Então você pode quebrar esse círculo tentando inibir esse reflexo de tosse. Eu costumo dar 2 dicas para meus pacientes. A primeira, se você tiver em casa, é usar um nebulizador, aquele aparelho que a gente usa e normalmente coloca algum tipo de remédio nele. Mas você pode fazer a nebulização só com soro fisiológico. E isso vai umidificando esse trato respiratório e isso ajuda a inibir esse reflexo de tosse. Quanto mais umidade, é como se o corpo perdesse essa sensibilidade e ajudasse ele a tossir menos, tá? Uma segunda dica é você consumir pastilhas, balinhas, xaropes, né? Xaropes tem que ter cuidado, tem xaropes medicamentosos, precisa da orientação de um médico. Tem xaropes que não, que são mais simples. Consumir alimentos, mel, por exemplo, que ajudem a deixar esse trato respiratório mais úmido também. Tá? E quando você está chupando uma balinha, por exemplo, preferencialmente sem açúcar, né? Cuida da sua saúde, você vai engolindo aquela saliva e isso vai umidificando o trato respiratório e inibindo esse reflexo de tosse. A outra dica que você pode fazer é estimular alguns pontos de acupuntura, existem pontos específicos para isso, mas para esse vídeo ser um vídeo rápido e para ajudar algumas pessoas, inclusive um amigo meu que me pediu para fazer esse material, ajudá-lo nessa questão,
é você pegar o ponto P5 e P7. Os dois têm vídeos aqui no canal. Escreve aí no Google P5, P7, Gustavo Lima, enfim. Procura no canal que tem vídeos ensinando esses pontos, como você pode manipulá-los, como você pode estimulá-los e benefícios desses pontos para a sua saúde. Espero que esse vídeo te ajude a ter mais saúde. A gente está comprometido com esse sonho de te ajudar. A gente está com protocolos muito avançados para aumento da sua resistência, para impedir que você adoeça por doenças e diminuir esses riscos, né? Não tem nenhum tratamento que impede tudo, mas a gente está conseguindo eliminar várias condições, ajudar pessoas em situações muito importantes. Espero que esse vídeo, esse material todo que a gente está fazendo esteja à sua disposição e pode procurar a gente quando você precisar. E se você está curtindo aqui, por favor, dá o joinha, escreve nos comentários, ajuda a gente a saber do que você está precisando. Esse vídeo também surgiu de um comentário. E por favor, curte a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, que se ajuda a gente nesse sonho de fazer um mundo melhor e mais saudável. Muita, muita luz.